Agora são 8h18. Vamos conversar com a Larissa Mias Bombardi, que é professora do Departamento de Geografia da USP e autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. Nossa colunista. Olá, Larissa, bom dia. Bom dia, Marilu. Larissa, vamos falar aqui sobre as empresas, né, que vão ter um ano para se adaptarem às regras do novo marco regulatório para agrotóxicos. É isso? Uhum. Eu queria ainda voltar um pouco no que nós conversamos a semana passada, Marilu, mostrando alguns aspectos do marco regulatório que eu acho que nós precisamos estar de olhos abertos. Eu acho que é importante a gente ter a noção que o que está acontecendo é que esse novo marco regulatório ele está significando que o executivo está fazendo valer na prática o chamado PL do veneno, aquele projeto de lei 6299 que ganhou esse apelido de PL do veneno. Então, o que acontece? É um projeto de lei que ainda não foi votado, será votado agora no segundo semestre, e, no entanto, a gente está vendo o executivo implantar, à luz do dia, alguns princípios que estão nesse projeto que ainda não foi votado. E eu vou dizer quais são eles. O primeiro deles, e é importante a gente saber que esse novo marco regulatório, quer dizer, essa nova forma, esses novos procedimentos da Anvisa registrar e classificar os agrotóxicos, eles vieram na mesma semana em que mais de 50 novos agrotóxicos foram autorizados no Brasil. Então, acho que é necessário que a gente veja isso no momento em que isso foi aprovado. Isso não foi solto, isso tem um contexto histórico, tem um contexto político. Então, acho que o primeiro elemento é esse. E aí, se nós formos olhar para essas novas regras que a Anvisa está adotando para classificar os agrotóxicos de acordo com os efeitos na saúde humana, aquilo que a gente chamaria de toxicologia para a saúde humana, a gente vai ver o seguinte: o argumento da Anvisa para alterar a maneira como ela classifica os agrotóxicos é assim: precisamos alterar a classificação porque estamos diante de uma portaria que é antiga, que é de 1992, então a gente precisa modernizar. E, no entanto, o que está sendo modernizado, eu diria que não é uma modernização, é um retrocesso. Por que é um retrocesso? Porque o critério, basicamente, que vai ser adotado para classificar um produto como extremamente tóxico é o efeito agudo. Então, toda a discussão no mundo, a discussão mundial vamos olhar para os efeitos crônicos dessas substâncias. O glifosato está em discussão na União Europeia, a Áustria acabou de proibir o seu uso, a França já disse que vai proibir a partir de 2022, a licença do glifosato vence em 2021 na União Europeia, justamente em função dos efeitos crônicos. Na verdade, hoje, quando a gente classifica, quando a Anvisa classifica uma substância, ela já olha para os efeitos agudos. Quais são esses efeitos que são olhados hoje pela Anvisa para que uma substância seja classificada como extremamente tóxica? São justamente os efeitos na pele e na córnea. Então, hoje, no Brasil, se determinado agrotóxico corrói a pele em contato com a pele ou causa uma lesão na córnea, assim, em contato com os olhos, esse agrotóxico é tido como extremamente tóxico. O que muda agora, para uma substância ser caracterizada como extremamente tóxica, é só se ela levar o sujeito à morte. Então, veja, se antes a gente já olhava os efeitos agudos, agora a gente está vendo o agudo do agudo. E por que eu digo que isso é justamente algo que caminha na direção do que está posto no projeto de lei 6299, que ganhou a alcunha de pacote do veneno? Porque nesse projeto de lei há digamos assim, um afrouxamento no que diz respeito à maneira como as doenças serão enxergadas para poder autorizar um agrotóxico ou não. No nosso atual texto da lei, diz o seguinte: se alguma substância tiver efeito cancerígeno para o ser humano, ou provocar desregulação endócrina, ou seja, hormonal, ou provocar malformação fetal, ele pode vir a ser reavaliado e poderá vir a ser banido. No atual projeto de lei, qual é a ideia? É inserir a expressão: se determinada substância oferecer risco inaceitável de câncer, malformação, desregulação endócrina, etc. Então, quando se insere essa expressão risco inaceitável para câncer, etc., etc., o que isso significa? Significa não vamos olhar para os efeitos crônicos dessas substâncias, só os agudos, que é justamente o que a gente está vendo ser implantado nesse novo marco regulatório da Anvisa.
E mais, a Anvisa justifica essa alteração dizendo o seguinte: olha, o Brasil é o único país do mundo que restringe o registro de outro produto, de outro agrotóxico, se esse novo agrotóxico for mais tóxico do que algum já existente. E aí vulnerabiliza propondo o seguinte: que haja uma regulamentação para que nós autorizemos no país produtos cuja avaliação já foi feita em outros países que tenham parâmetros similares aos nossos. Veja, é importante a gente perceber que esse era outro princípio que já estava posto no PL 6299, apelidado de PL do veneno. Qual o princípio? Se alguma substância for autorizada em 3 países da OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ele pode vir a ser autorizado no Brasil. Então, há uma similaridade que eu acho que está nas nuances do texto apresentado pela Anvisa que a gente não está enxergando e que a gente precisa enxergar. Então, o que está acontecendo é que o executivo está passando por cima do legislativo e implantando princípios que estão num projeto de lei que sequer foi votado. Então, não só, portanto, está passando por cima do legislativo, como está passando por cima de nós. Então, a gente está vendo esse pacote de aprovações junto com o novo marco regulatório da Anvisa caminhando junto, feito um rolo compressor, de uma forma vergonhosa. É uma vergonha essa nova proposta de marco regulatório da Anvisa que nos vulnerabiliza ainda mais. Ou seja, se antes havia algum cuidado, ainda que nós olhássemos só para a questão dos efeitos agudos, hoje, além de olhar apenas para os efeitos agudos, apenas o irreversível, que é a morte, é o que está sendo considerado na nova etiquetagem para dizer se uma substância é extremamente tóxica ou não. Ou seja, vulnerabiliza também e, sobretudo, a condição dos trabalhadores rurais. Exato. E os questionamentos no STF em relação ao aumento, né, do número de agrotóxicos liberados no Brasil continua, né? Quer dizer, são muitos os questionamentos, diversos partidos estão entrando, né, com essa questão no STF. O STF devia se posicionar, não é mesmo, Larissa? Eu acho importantíssimo, acho que essa é uma questão, é a espinha dorsal hoje da sociedade brasileira. Por quê? Porque diz respeito à forma como o Brasil está direcionando a sua economia e a maneira como a gente está apagando a discussão da segurança alimentar e está tornando possível um enlace entre uma classe minúscula que controla a propriedade de terra no Brasil e, por outro lado, transnacionais que comercializam esses produtos, os agroquímicos, e, de outro lado, as outras transnacionais que comercializam as commodities que são vendidas nesse mercado internacional. Então, é a espinha dorsal da sociedade brasileira, diz respeito a um projeto de nação. E a gente tem feito o que está acontecendo na prática. O país está escolhendo um caminho que vulnerabiliza a saúde humana e a saúde ambiental. Então, é algo central para o STF discutir e abrir os olhos. Perfeito. Fora que pode colocar também em risco acordos, né, comerciais. Não é isso, Larissa? Exatamente. É isso que está em risco. A União Europeia está muito preocupada, os agricultores, inclusive, se mobilizando, colocando os tratores nas estradas, dizendo: não queremos um acordo porque a gente não tem paridade de princípios para a produção agrícola. Então, é algo que está colocando e que pode colocar, inclusive, em risco um importante parceiro comercial do Brasil, que é a União Europeia. Perfeito, Larissa. A gente agradece aqui a sua participação. Grande abraço para você. Eu quem agradeço. Um abraço. Até mais. Falamos aqui com a Larissa Mies Bombardi, professora do Departamento de Geografia da USP e autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia.